Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje vamos fazer aqui então mais uma playlist nova no canal, que eu vou chamar de leitura comentada. Então eu vou trazer livros sobre os assuntos que normalmente eu trato, que eu investigo, que eu estudo, de filosofia clínica, do mundo das terapias. E vou ler uma parte do livro, um trecho, um artigo, um ensaio, e vou comentá-lo a partir desse livro, dessa leitura, desse autor. Cabe também vocês, se quiserem sugestões de leitura, que se não é um livro que eu conheço, eu vou me preparar antes, vou ler e depois eu trago aqui ou um resumo ou leio uma parte do livro. Se vocês querem fazer sugestões de leitura para essa playlist, fiquem à vontade, coloquem nos comentários que eu busco o livro e tento trazer aqui para a gente ler alguma parte que eu acho interessante, ou que vocês digam que é interessante, e fazer um comentário em cima disso. Seja filosófico, seja terapêutico, seja aí do mundo das terapias ou do mundo da filosofia. Ok? Claro que sempre dentro da área que eu estudo. Não vou trazer aqui livros que eu não tenha lido, que não seja parte, né, das minhas pesquisas, porque, né, tem que ser coerente com o meu horizonte de pesquisa e de sempre busca do conhecimento, né, sempre nessas minhas limitações, ok? E eu quero trazer hoje, vamos começar do princípio, né, da filosofia clínica, e vou trazer aqui um dos grandes filósofos clínicos do Brasil, que para mim são os dois grandes nomes da filosofia clínica, que é o Lúcio Pachter, por ser o sistematizador ainda em atividade, e o Hélio Strasburger, que trabalhou 17 anos, eu acho, de diretor no Instituto Pachter, junto com o Lúcio Pachter, divulgando a filosofia clínica no Brasil inteiro. Com malas, com CDs, antes do CD, com um monte de apostila encadernada e livros e anotações. Foram os rincões mais escondidos do Brasil ou nas grandes capitais divulgar a filosofia clínica. E são os dois mais antigos filósofos clínicos em atividade, né? Com certeza tem alguns outros que eu não tenho conhecimento, mais ou menos dessa época, mas muitos dessa época acabaram rompendo com a filosofia clínica, saindo da filosofia clínica, ou simplesmente parando, indo para outras atividades. Mas então vou trazer aqui, né, hoje o Hélio Strasburger, num dos livros que são todos interessantes, que ele escreveu, chamado Pérolas Imperfeitas, apontamentos sobre as lógicas do improvável, da editora Sulina. Esse livro, vamos ver de que ano é, deve estar aqui, ele é de 2012, ok? O Hélio não é um cara fácil de ler, né? Ele tem a sua base aí em várias leituras de filosofia, de literatura, de poesia, um cara com uma capacidade, uma amplitude de leitura de várias áreas das relações humanas, da filosofia, da sociologia, da literatura, do cinema. Então ele traz todos esses agendamentos, essas influências para escrever. E na filosofia também ele tem uma relação muito íntima com os desconstrucionistas franceses, Michel Foucault, Derrida, Félix Guattari, Deleuze, né? Então a linguagem do Hélio é muito parecida com a linguagem desses franceses também. Às vezes um pouco tão desconstrucionista que é difícil definir um conceito. O Hélio é o contrário de mim, eu sou o contrário do Hélio. Eu gosto de definir filosoficamente, deixar a coisa clara, e depois cada um faz a sua desconstrução. Claro, eu trago a minha crítica e também trago os meus conceitos desconstrucionistas, mas tento trazer isso mais empacotado, sou mais técnico, né? O Hélio é mais literário. Então, é um cara que tem muita experiência, mas às vezes tem que saber lê-lo, né?
ou conhecer um pouco de sua IP, sendo aluno dele ou sendo partilhante dele, para a gente conseguir decifrar um pouco o que ele diz. Mas o que ele diz vem de uma experiência riquíssima em várias áreas da filosofia clínica, desde a clínica particular, a de grupos, a empresariais, hospitais psiquiátricos, comunidades. É uma experiência absolutamente rica. Ele, para mim, é a referência da prática da filosofia clínica. O Lúcio é a minha referência na genialidade da construção da metodologia, essa de 1990, a originária, e o Hélio, para mim, simplesmente porque eu tenho mais contato com o Hélio, né, e não com o Lúcio. É o cara, para mim, que tem a referência dessa metodologia originária, emancipadora e libertária do Lúcio. Para mim, quem coloca em prática, quase na sua totalidade, da potência que essa metodologia tem, é o Hélio. Aí a gente vê isso muito quando é aluno dele e nas coisas que ele escreve, ok? Então, vou escolher aqui um texto, mas antes eu vou ler para vocês a orelha interna aqui, né? A primeira orelha dele aqui na abertura do livro. Então ele diz assim: os apontamentos das pérolas imperfeitas perseguem uma fonte por onde a vida nova se apresenta. Pérolas imperfeitas ele fez depois da experiência em hospitais psiquiátricos, que são pérolas imperfeitas, não são pessoas menos humanas, não são pessoas menos em qualquer sentido humano, menos inteligentes, menos sagazes, menos racionais, menos conscientes, ok? São pérolas imperfeitas. Seu discurso de aspecto delirante contém eventos incríveis, numa singularidade refugiada no instante aprendiz. Então, aqui, não vou direto ao texto. Eu escolhi aqui um texto, tá? Uma disposição aventureira, porque é um texto que reforça aquilo que eu acho que é o mais importante na metodologia da filosofia clínica. Além dos 3 eixos da metodologia, dos exames categorais, estrutura de pensamento submodos, é o ser terapeuta. Né? E o Hélio, nesse texto, ele faz tipo crônicas, né? Faz textos curtos, vários textos curtos com títulos diferentes, né? com títulos próprios nos livros que ele faz. Aqui ele coloca o título desse texto, Uma Disposição Aventureira, e é sobre o ser terapeuta, ok? Por isso que eu escolhi ele, porque para mim, ser terapeuta é a passagem, é o bilhete de passagem para a pessoa ser filósofa ou filósofo clínico. Não é somente a compreensão do método, que não é um método complicado. Ele é complexo pela quantidade de elementos que ele tem para a compreensão de todo o singular. Mas ele não é difícil no sentido epistemológico, como ler um Jung, um Lacan, todos os livros de Freud. Não, nisso não. A filosofia clínica é muito cercana, como se diz, muito próxima. Okay? Ela não é difícil nesse sentido. Ela é complexa na sua aplicação e na sua compreensão do outro. Okay? Mas complexa também. É um trabalho de formiguinha, não que seja difícil, que seja cognitivamente complicada, que tem que ter conceitos elaborados para a compreensão, não. Né? E o ser terapeuta, para mim, é exatamente onde as pessoas mais se bloqueiam e não conseguem ser filósofos ou filósofos clínicos, não pela compreensão do método, como eu disse, simples, mas pela postura terapêutica que a metodologia da filosofia clínica convida as pessoas a terem. Tá? Então, vamos ver esse texto aqui. Ele começa com uma citação do Albert Camus, né, um filósofo aí que se diz pessimista, né? Como as grandes obras, os sentimentos profundos significam sempre mais do que tem consciência de dizer.
né? Tem mais coisas entre o céu e a terra, né, do que essa filosofia consegue chegar. Então vamos começar com Hélio. Há muito tempo se investiga a natureza da escuta clínica, seu alcance, derivações e os contornos da intercessão. Sua face de meia-verdade a mantém incógnita. Mesmo sendo fundamento, há muitas abordagens terapêuticas, né? Então a escuta clínica é uma coisa importantíssima. A postura do ser terapeuta para acolher o fenômeno do outro que está ali. A gente vai fazer isso através da escuta, né? Estas inconformadas com seus rastros nem sempre compreensíveis, perseguem os esboços para algo mais. Os estudos e a prática de consultório acrescentam novas facetas às provisórias certezas. Então, muitas terapias ou metodologias têm já certezas de como se deve escutar e o que se deve fazer com essa escuta. Já está tudo metodologicamente acertado de antemão. E ele diz aqui que, como filósofo clínico, na prática de consultório, né, acrescentam-se novas facetas a essas provisórias certezas. Revelam sonoridades e perspectivas a esse momento único do encontro terapêutico. Como a filosofia clínica tem como o seu elemento fundamental, como sua viga principal, a singularidade, ela também não é só para o partilhante. Não é só a compreensão da singularidade do outro, que já é muita coisa em filosofia clínica. Mas a singularidade também se estende à relação terapêutica entre o filósofo clínico e este partilhante. Esta relação é singular. E a singularidade se estende também à postura do filósofo clínico. Ele também tem que ser singular a esta singularidade a qual ele está acolhendo, a qual ele está escutando, a qual ele tem uma interseção terapêutica. Então é a singularidade do outro, mais a singularidade da postura terapêutica do terapeuta, do filósofo, que tem que ser segundo a singularidade do outro, e a própria relação entre eles é singular. Ou seja, nada que está acontecendo neste momento terapêutico pode ser reproduzido como um método exatamente igual para o outro atendimento, para o outro partilhante, para outra pessoa. Nem a própria postura do terapeuta deveria seguir a mesma frente a cada singular, porque ele também, como se molda, está a reboque do tempo, da narrativa e do mundo do outro, ele também tem que ser um terapeuta único para cada pessoa única que ele atende. Então a postura do ser terapeuta também tem que ser flexível o suficiente para singularizar-se frente ao singular. E a partir disso, esta relação também é irrepetível com qualquer outro atendimento. É um encontro único, né? As pesquisas apontam para a necessidade de decifrar singularidades, seus sentidos e derivações, antes das intervenções de maior alcance. Ou seja, se não compreendemos o singular, não tem terapia, não tem o que fazer. Não tem intervenção de maior alcance antes da compreensão de que mundo, de que sonoridade, de que estrutura estamos compartilhando este momento terapêutico. Sem a compreensão dos tópicos predominantes, dos exames categorais predominantes, dos submodos predominantes e da compreensão em conjunto de tudo isso, que é a singularidade do outro, não tem não tem intervenção de maior alcance, não tem intervenção nenhuma. A nossa escuta tem que revelar esta singularidade que se apresenta à nossa frente. Se não temos isso, não temos nada em filosofia clínica. Um território inexplorado ensaia suas dúvidas. O partilhante é um território inexplorado. Não adianta eu achar porque eu tive num território parecido e a mesma coisa com esse.
o que ensaia, o que aparece, são dúvidas quando começamos, e muitas, vazios. Em alguns momentos, se a pessoa perguntasse alguma coisa naquele momento, não saberíamos o que dizer, porque é um território inexplorado do qual teremos que conhecer a partir dessa interseção terapêutica, dessa construção compartilhada. A interseção segura na mão invasiva, não temos nada ainda. Mesmo quando ainda não sabe por onde seguir. Dúvidas, incertezas, são os primeiros passos da compreensão da relação terapêutica em filosofia clínica, até que se consiga ter uma compreensão aproximada da singularidade do outro. Talvez a observação dos fenômenos descreva melhor a estrutura dos ruídos. E aí ele traz um quadro, né, desses ruídos. O que são os ruídos? As possibilidades, os possíveis intervenções que proíbem uma boa escuta terapêutica. Então, ele vai trazer alguns possíveis impedimentos de uma boa escuta terapêutica. Ele começa assim, esses ruídos que ele chama. O filósofo ter uma escuta precária de sua própria escuta, enquanto tenta ouvir o outro, é o que ele chama de antivírus, né? Analogia do computador. A gente tem que estar prestando atenção nós mesmos quando estamos prestando atenção ao outro. Temos que estar escutando nós mesmos em nossos pensamentos enquanto estamos escutando o outro. Se eu estou ouvindo o outro e não estou percebendo como estou percebendo o outro, pode ser um impedimento para uma boa escuta. Um outro impedimento: a busca apressada de realizar hermenêuticas ou querer corrigir os conteúdos da fala da pessoa. Já sei o que é, já vou dar dica aqui, já aconselho, já. Vamos para a próxima. Assunto resolvido. Insegurança do clínico em transitar por territórios diferentes. Né? É a exigência que a filosofia clínica pede para o ser terapeuta, ele também ser singular e único para cada um. Então quer dizer que aquilo que eu transitei por territórios parecidos não me serve aqui. É totalmente desconhecido. Então, essa insegurança, e a filosofia clínica nos deixa assim. Eu lembro no meu estágio, eu chegava apavorado, dizia, eu tinha momentos que eu não estava sabendo o que eu estava escutando. Ele, calma que a coisa vai aparecer, presta atenção, confia no método que vai tudo aparecer. Mas presta atenção, dá tempo para que a pessoa se expresse e que você afine a sua escuta. Né? Eu tinha a nítida impressão que primeiro me atirava no mar, me afundava e depois é que vinha a boia. E esse espaço entre estar se afundando até que a boia chegue, né, uma outra analogia minha, é onde a pessoa começa a trazer os seus próprios pensamentos, a sua vida, as suas teorias, uma outra terapia, os inconscientes, os conceitos de egocentrismo e diagnóstico, porque a pessoa se sente perdida, insegura de andar e transitar em territórios diferentes e desconhecidos. Outro impedimento: confundir tópicos da historicidade do sujeito com os seus próprios, ecoa em nós e a gente começa a perceber os conceitos, a historicidade do outro a partir dos nossos prejuízos, dos nossos conteúdos pessoais. Já saímos do eixo terapêutico, já perdemos a recíproca, já estamos inversivos, pensando em nós, ou pensando o outro a partir de nós, não mais o outro a partir do outro. Um outro ruído: barulhos externos à interseção. Tem uma interseção, o filósofo clínico e o partilhante. Barulhos externos a essa interseção, como buzina ou música alta. Né? Então, eu consegui atender em shoppings, em cafés, no parque, na casa das pessoas. Eu conseguia me concentrar, mas pode ser que o partilhante não conseguisse. E pode ser que alguns outros terapeutas também não consigam. Então é melhor ter uma salinha, só entre dois, para que não perca a concentração. Ou quando a gente veja que o partilhante está mais preocupado com o deslocamento curto
de sons, barulhos, cheiros, percepções, do que na nossa intercessão. O filósofo, que na próxima vez, pode sugerir encontrarem-se num lugar mais privado. Incapacidade por outros motivos, gripe, vertigem ou paixão. O Hélio sempre diz isso. Você não está num bom dia e você tem o direito de não estar num bom dia, cancela esse atendimento. Olha, não estou bem hoje. Não faça isso com o seu partilhante. Ele tem o direito de um bom atendimento. Então esteja bem quando você for atender. Está com gripe, está com vertigem, alguma outra questão, um problema da sua vida grande, olha, hoje eu não vou poder. Isso é em respeito ao partilhante, dizia o Hélio. E um outro ruído, deixar de perceber ou não poder falar, ou a vontade de nada dizer como assunto imediato. Né? Então, ou o filósofo clínico não percebeu o assunto imediato, ou o outro está nos testando, porque, né, não sabe se pode confiar na gente, e a gente não força. Não, mas tem que ter um assunto imediato porque me ensinaram lá no curso. Né? Não vamos tentar moldar o outro a partir de uma metodologia, uma sequência metodológica como se fosse um roteiro. Não existe isso em filosofia clínica. Se a gente está fazendo isso, estamos perdendo o eixo terapêutico. Estamos botando a metodologia na frente do partilhante e ela deve servir ao partilhante e não ao contrário. Né? Daí o Hélio continua o texto. Um pré-estágio sem pressa pode ajudar. O pré-estágio é uma terapia pessoal. Né? Antes de eu ser terapeuta, de fazer o estágio como terapeuta, sendo orientado por um terapeuta já habilitado, eu faço um pré-estágio, que para o Hélio, a Casa da Filosofia Clínica, é a terapia pessoal. Assim a gente vai nos reconhecer como estrutura de pensamento, como singularidade em filosofia clínica, e quando entrar em estágio, a gente vai aprender a diferenciar, a conseguir diferenciar os elementos da nossa EP pessoal para a nossa EP terapeuta. E assim não deixar invadir a nossa EP pessoal no momento do nosso ser terapeuta, no estágio. É muito interessante. Tem cursos que não tem como pré-requisito para habilitação à terapia, a ser terapeuta, que se faça a terapia pessoal. E essa pessoa não precisa, ela vai entrar direto para o estágio, vai passar por uma prática, o estágio e vai conseguir a certificação. Eu sempre digo, façam a sua terapia pessoal. Façam. Aqui na Casa da Filosofia Clínica do Hélio, tem que passar pelo pré-estágio, senão não vai fazer estágio. Pode fazer até junto, pré-estágio e o estágio juntos, tudo junto. Mas o estágio sem passar pelo pré-estágio não, é por isso que é pré-estágio. É fundamental que o terapeuta que vá atender se reconheça no método que vai usar. Mas mais do que isso, é um autoconhecimento que vai ajudar depois no ser na compreensão e na diferenciação do ser terapeuta. Nessa mescla de autoconhecimento e clínica didática, é possível qualificar o saber sobre os tópicos predominantes no diálogo. Assim, o trânsito pela retórica do partilhante e as construções compartilhadas podem ter mais eficácia na relação de ajuda. Embora seja um bom começo, é preciso ir além da reciprocidade para saber ouvir. Empatia é bom, saber escutar, né, recíproca é boa, mas implica correr riscos. Aprender a língua onde a pessoa exercita a sua circunstância, um outro idioma que não é o seu, com outros significados que não são os seus, com outro sistema de crenças e valores que não são os seus. É mais do que ter empatia, é compreender o outro a partir dele mesmo, dos seus critérios. A magia da palavra pode transformar autor em leitor e vice-versa. Não é incomum terapeutas apresentarem termos agendados resultantes dos atendimentos. Ou seja, quando eu corro risco e aprendo e me abro para o mundo do outro, para o idioma do outro, para o seu sistema de crenças, valores, seja o que for, pode ser que isso me influencie tanto que eu acabe aprendendo com o partilhante. Diz o Hélio,
entre aspas, fazendo a sua própria terapia pessoal com um partilhante. Mas isso necessita de uma postura, como dizia Hans-Georg Gadamer, de abertura para uma fusão de horizontes. Não é um saber-poder, né? É uma relação horizontal na filosofia clínica. E por isso que alguns atendimentos a gente sai e diz assim, pô, que partilhante fantástico. Olha, eu aprendi modos de ser que eu jamais pensaria na minha existência. Essa pessoa me ensinou coisas fantásticas que eu jamais pensaria. E saio dali tão enriquecido quanto eu cheguei. E espero também que o partilhante saia assim. Então, é uma relação horizontal de construção compartilhada. Octávio Paz, em sua prosa poética, mostrando ele aqui como ele vai à literatura, às poesias, né, traz aqui as suas referências, ensina esse Octávio Paz. O homem é o inacabado, ainda que seja cabal em sua própria inconclusão. E por isso faz poemas, imagens nas quais se realiza e se acaba, sem acabar-se nunca de todo. Ele mesmo é um poema. É o ser sempre em perpétua possibilidade de ser completamente e cumprindo-se assim em seu não acabamento. Né? Isso é muito delusiano, isso é muito existencialista. Né? Então, essa perpétua possibilidade de completude incompleta. E é isso que o Hélio traz, essas metáforas para a terapia, que é o contrário do diagnóstico, que é o contrário do perfil, que é o contrário da certeza, da interpretação certa sobre as coisas. Não, nós trabalhamos sempre com o inacabado, sempre com as reticências, sempre com as fissuras. A filosofia clínica não está ali para explicar o ser humano, para definir aquela pessoa e seus comportamentos. Está para se abrir para essa coisa que nunca se acaba, que se resolve sem nunca ser completamente resolvida, que é o fenômeno humano. E que é por isso que ele é lindo. Por isso que ele é especial. Tem uma estética na filosofia clínica a partir desse singular inacabado e por isso sempre singular. Tanto para o próprio partilhante quanto para o terapeuta que vê só uma perspectiva desse partilhante a cada vez que ele aparece ali. Antes mesmo de ter acesso à fonte de onde tudo se origina, pode ser importante aprender os limites da interseção com a própria voz. Papel existencial a se articular com esse lugar epistemológico, mesmo quando procura não pensar sobre si. O sujeito filósofo parece desenvolver um artifício para enxergar a própria escuta. Interseção com os arranjos e a plasticidade do fazer clínico. É plástico, é singular, é flexível. E se não for assim, se enrijecer com conceitos, com posturas, já saímos da filosofia clínica, nos aproximamos das psicologias de laudos, dos diagnósticos e das certezas de naturezas humanas, filosóficas ou psicanalíticas. Assim, o agendamento mínimo pode servir de moldura aos conteúdos da narrativa. Ao agendo máximo, cabe estruturar procedimentos íntimos às singularidades, o que serve para essa estrutura de pensamento que se conforme a essa pessoa, a esse modo de ser. A essa pessoa que tem essas palavras, esses gestos, estes lugares, e que pode não servir para nenhuma outra pessoa mais. A liberdade destes concertos discursivos pode favorecer ensaios desconstrutivos. Muito bem, vou parar por aqui, não li todo o texto, porque eu vou comentando e vou engrandecendo o tempo aqui, engordando o tempo, mas é um pouco para a gente conhecer a EP do Hélio, como ele descreve a sua EP através dessas palavras muito existencialistas, desconstrucionistas, inacabadas. O ser humano sempre tem reticência, sempre tem perspectivas, facetas ocultas, não ocultas por serem escuras, mas por serem aprendizes de si mesmas, no momento
no exato momento em que se colocam, né? Então nós mesmos, muitas vezes como terapeutas, eu sinto isso como terapeuta, vamos ajudando o partilhante a se reconstruir de uma forma mais leve, com menos pressão, compreendendo que suas facetas, mesmo as mais obscuras, escuras, ou tão íntimas, que são tão íntimas que nem ele quer trazer à tona, mas que está ali ao alcance da mão, não são juízos de valor, mas são formas de compreender esse processo, sempre inacabado. Quando se coloca uma pontuação, é uma vírgula, 3 pontos, ponto e vírgula, mas um ponto final só na morte. Isso vai dizer também, né, os filósofos antigos gregos a respeito da construção da virtude do caráter. Só sabemos o caráter de uma pessoa, se esse caráter levou a pessoa à sua eudaimonia, a busca do seu desabrochar virtuoso no final de uma vida, né? E não antes. Por quê? Porque enquanto está vivo, enquanto está respirando, tem sempre o que fazer, o que se refazer, o que se reconstruir. Então, essa é uma perspectiva muito plástica do Hélio Strasburger, que eu gosto bastante. É uma tradução a partir da sua prática filosófica, da metodologia e do ser terapeuta da filosofia clínica. Muito bem, é isso por hoje. Se gostaram dessa nova playlist, deem like, compartilhem, deem sugestões, comentem, ajudem o canal a chegar a mais pessoas, a chegar aí a 1000 inscritos, para que a gente possa divulgar cada vez mais essa terapia tão inovadora, tão emancipatória, tão emancipadora e libertária que é a filosofia clínica, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo e até uma próxima leitura comentada dessa nova playlist. Valeu e até a próxima.